Oi, gente, como vocês estão? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje é uma palavra muito bonita, palavra de força, de perseverança. Aqui a gente está em 2 Reis, capítulo 19. Deus nos dá hoje uma palavra de confiança, em confiar no Senhor. Né? Apesar de todas as dificuldades, de todas as do nosso ver, né? Das nossas circunstâncias, a gente tem que confiar no Senhor. Aqui fala sobre o rei Ezequias, que foi um rei segundo o coração de Deus. Ezequias ora a casa do Senhor. Ora na casa do Senhor. Ezequias ora na casa do Senhor. Ezequias foi um rei que é descendente de Davi, né, que ele é da tribo de Judá. Ele era rei de Judá e ele vinha ele era um rei que tirou os ídolos, né? Que tirou os ídolos dos altos, né? Tudo. E ele orava a Deus. Tanto em Judá como em Israel, né? Israel tinha ídolo, tinha só reis idólatras, né? Em Israel. Já em Judá tinha Ezequias, né, que ele adorava ao Senhor, que ele tirou as abominações, né, de lá, as imagens dos demônios, dos altos. Então vem o rei da Assíria, que a Síria era um país que era muito forte em questão de guerra, tinha um exército enorme. Aí vai lá o rei da Síria fazer briga contra Judá, né, contra o rei Ezequias. Aí o rei Ezequias diz assim, não te preocupe. O rei Ezequias, ele tinha uma fé, ele dizia assim, não, nosso Deus nos livrará. Deus nos livrará. O rei Ezequias dizia ao povo assim, vocês não lembram que Deus fez ao nosso povo, que nos tirou da terra do Egito, que nos livrou, que colocou todas as nações nas suas mãos e destruiu todas as nações. O nosso Deus destruiu todas as nações, né? Não há outro Deus além do nosso Deus. E olha só o que Deus fala a ele. Mesmo o rei da Assíria, que era o nome dele era Senaqueribe, ele desdenhava do Deus de Israel, do Deus de Judá, né? Do Deus vivo, do Deus único. Ele dizia assim, eu já conquistei muitas nações. Quem é esse Deus? Só um Deus, né? Quem é esse Deus para eu não conquistá-lo? Né, para eu não conquistar, para ele defender vocês. Quem é? Então ele desdenhou, ele blasfemava muito contra o Senhor. Aí Ezequias foi orar na casa do Senhor. E o Senhor confortou o coração de Ezequias. Olha só o que o Senhor falou para Ezequias. Isaías, mas não é aquele Isaías, né? É outro Isaías, outro profeta Isaías. E Isaías lhe disse assim: dizeis a vosso Senhor, né? Dizei ao rei, né? Que o Senhor disse a ele, né? Dizei ao rei assim: assim diz o Senhor, né? O Deus de Israel: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram, ou seja, blasfemaram muito contra Deus, dizendo que Deus não poderia ganhar deles porque o Deus deles era mais forte, porque eles conquistaram outras nações que tinham vários outros deuses e aqueles outros deuses não fizeram nada, não pôde com o Deus deles, né? Então, eles tiveram essa audácia de fazer medo, de tentar diminuir a fé de Ezequias, né? E eles diziam assim, você, Ezequias, você diz que seu Deus vai ganhar, vai dizer o quê, mas não vai. Aí eles repetiam isso. Aí olha só o que Deus fala, a promessa de Ezequias. Não tenha medo de Ezequias. Olha só, porque eles blasfemaram muito contra mim. Aí o 7. Eis que
meterei nele um espírito e ele ouvirá um arruído e voltará para a sua terra a espada. O farei cair na sua terra. E foi isso que aconteceu. A gente vai ver depois que o rei Senaqueribe morre a espada na sua terra, né? Na sua terra, no seu... Aí vocês vão ver. Olha o que Deus fez, né? Aí tem aqui a promessa que Deus fez. Mas eu achei muito, muito incrível o que o Senhor falou com Ezequias. Começa daqui do 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que blasfemava contra ele, né? Que enviou a este para afrontar o Deus vivo, que enviou a um servo dele, né, lá para afrontar o Deus vivo. Senaqueribe enviou seus servos para ir lá e dizer: olha, o rei Senaqueribe fala assim, diz que o seu Deus não vai vencer o nosso. Ele enviou, né, ele sempre enviava, ele enviou a primeira vez, ele enviou esses servos a primeira vez com um grande exército para fazer medo mesmo. Aí depois o rei Ezequias disse: não temas, o nosso Deus vai conquistar, vai, né? Já venceu, nosso Deus nos tirou da terra do Egito, tem todas as nações nas suas mãos, venceu todas as nações, venceu todos os deuses daquelas nações, porque não há outro Deus além do nosso. Aí depois ele enviou de novo, aí Ezequias vai lá e ora, faz essa oração. Aí, olha, verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Ou seja, Ezequiel está dizendo aqui: olha, Deus, realmente os assírios eles são fortes, eles destruíram várias nações que tinham deuses, mas deuses eles não eram, porque eles eram obra de homens, eram feitos de pedra e de madeira. Por isso que eles destruíram esses deuses, mas ele está dizendo assim: mas o Senhor não, o Senhor ninguém vai destruir, porque o Senhor é o Deus único, Deus verdadeiro. E o Senhor não é feito de pedra, nem de mãos de homens, nem de madeira. O Senhor, quem fez a gente, né? Quem fez o homem foi Deus. Então a gente é criação dele, é o Deus criador. Então Deus não é um Deus falso, como esses deuses aqui. Ezequiel está querendo dizer isso, né? O Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus vivo. Tanto é que ele diz antes, né? Senhor, ouve, inclina teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê e olha, né? Então o Senhor é um Deus vivo. Escuta a minha oração, né? Aí tem aqui: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão e
Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus, ou seja, só tu és o Senhor Deus. Só Ele, mais ninguém. Aí aqui foi outra promessa que Deus fez, né? Falou e respondeu a Ezequias e disse: Isto te será por sinal este ano. Eita Jesus, olha, socorro. Este ano comerá o que nasce por si mesmo. E no ano seguinte, o que dai por ser, proceder, porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ou seja, Deus diz que Ele mesmo vai amparar a cidade, que o povo não vai precisar nem lutar. Né? Deus falou isso: olha, não te preocupes, Ezequias, porque você não vai precisar nem lutar, e aquele exército da Síria não vai lançar nenhuma sequer flecha, nenhum sequer arma vai ser lançada ali. E pelo mesmo caminho que eles vieram, eles voltarão. Aí olha o que Deus faz naquela mesma noite. Olha, Deus fere os assírios e livra Judá. Aí sucedeu, pois, que naquela mesma noite que Deus fez essa promessa a Ezequias, essa mesma noite, saiu o anjo do Senhor, ou seja, saiu o anjo do Senhor. O Senhor mandou seu anjo e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo,
eis que todos eram como mortos, estavam todos mortos. 185 mil homens estavam todos mortos. O anjo do Senhor os matou. Então Deus os matou, né? O anjo de Deus. Deus mandou seu anjo lá para ir matar. E foi, matou muita gente. Então, Senaqueribe, o rei da Assíria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Ele foi adorar lá o demônio dele, né? Do Senaqueribe. Porque ficou com tanto medo, ele... E sucedeu que, estando ele prostrado, Senaqueribe, na casa desse demônio aqui, Nisrô, será seu Deus, Adimá-Neleque e Sarezer, seus filhos, ou seja, estando Senaqueribe adorando seus deuses, né, lá, seus 2 filhos feriram a espada, porém, feriram Senaqueribe a espada. Ele morreu, Senaqueribe, pelas mãos dos seus próprios filhos, né? Ele fala aqui, porém seus filhos escaparam para a terra de Arará, e Essaer, outro filho dele, Arão, e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, essa é a palavra de hoje. Até amanhã, se Deus nos permitir. Depois que Jesus Cristo te ama muito, muito, muito.